Pessoal, eu queria já aproveitar para agradecer agora a todas as minhas amigas que vieram aqui, as que trabalham comigo, as que eu conheci hoje, né? Porque eu estava até brincando com a Jéssica, as redes sociais elas são muito legais, assim, né? E com essa divulgação do evento eu conheci algumas pessoas por conta do Femijudes. Então, parece que a gente já se conhece. Parece que a gente já se conhece, é verdade. Há anos, né? E eu estou muito feliz. Só para adiantar, aproveitar aqui, já ficou? Não. Eu acabei escolhendo esse artigo até em homenagem ao próprio Femijudes. Já que nós estamos entre mulheres, eu queria pegar um tema de direito de família que falasse especificamente sobre a mulher. E eu acabei tratando dos alimentos voltados para a cônjuge. Obrigada. Aí pra frente, né? Para cônjuge ou para companheira. Bom, só para fazer um breve histórico, né, principalmente porque o tempo é curto, o Código Civil de 1916, ele tratava dos alimentos da cônjuge. Na verdade, ele foi o primeiro diploma legal que tratou disso. E os alimentos podiam ser pedidos pela cônjuge por ocasião do desquite, né, porque na época não era divórcio ainda, se comprovada a necessidade dela, mas principalmente se comprovada a sua inocência. Então, aquela cônjuge, por exemplo, que quebrasse um dos deveres do casamento, com a fidelidade, só o título de exemplificação, ela podia chegar à miserabilidade com o divórcio, com o desquite, porque a sua inocência era um requisito para o pleito alimentício. Outra questão importante que eu preciso mencionar aqui é que os alimentos naquela época eles eram, na sua maior parte, vitalícios, porque a cônjuge era do lar, ela não, na maior parte, né, ela não tinha uma formação acadêmica, então ela não tinha uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho com desquite. Então era estritamente necessário que, com o desquite, ela ficasse amparada, não podia ocasionar praticamente a insubsistência, vamos dizer assim, daquela cônjuge. Já com relação à companheira, só foi possível o pleito alimentício no ano de 1994, com a edição da Lei 8.971. Porém, naquela época ainda vigorava esse requisito aqui de 5 anos da união estável. Então, somente aquela companheira que comprovasse o tempo de união estável necessário podia fazer o pleito alimentício. E era necessário que essa união ela fosse realizada, vamos dizer assim, com um homem, né? Então, a companheira com um homem, uma relação afetiva, ela não tinha proteção. Assim como o casamento também, né? O casamento era entre homem e mulher naquela época. Mas era um dos requisitos que era super necessário para se pedir os alimentos. Bom, hoje não existe mais essa diferenciação entre cônjuge e companheira com relação aos aspectos alimentícios. Esse histórico ele foi ultrapassado. Essa diferenciação não existe na própria Constituição Federal, a gente sabe disso. E ela tem sido quebrada com o passar do tempo. Um exemplo disso é o julgamento do próprio RESP 878694, que trata dos aspectos sucessórios, é claro, né? Mas os efeitos desse julgamento eles podem ser trazidos para a questão dos alimentos também. Há uma evolução nesse sentido. As mulheres, não importa o tipo de relação que elas escolham, elas estão plenamente aptas para requerer os alimentos e de forma igualitária. Hoje também não existe, né, hoje, no modo de falar, atualmente não existe mais uma diferenciação entre a modalidade de relação para o pleito de alimentos. Então, não importa se a esposa ela esteja casada com outra mulher ou se a companheira esteja casada com outra mulher, o pleito de alimentos ele é plenamente possível. Só para falar com relação ao histórico, tá? Houve uma extirpação da exigência da união estável de uma companheira com um homem para o pleito de alimentos, não é mais requisito. Não é mais requisito que o casamento seja realizado entre homem e mulher. A possibilidade de realização dos casamentos homoafetivos ela foi validada pela Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, e a validação de uniões entre pessoas do mesmo sexo pela
a de 4277 e pela arguição de descumprimento de preceito fundamental 132. Bom, quem atua na área de família sabe dos requisitos básicos para um pleito alimentar, né? Só para falar para quem não conhece, para todo pleito de prestação alimentícia, é necessário que a gente comprove a possibilidade daquele que deve suprir os alimentos e a necessidade de quem pede. Dentro desse panorama, também tem que haver uma proporcionalidade no pedido, tá? Essa possibilidade de pleito dos alimentos, ela vem resguardada pelo dever de mútua assistência. Esse dever, é até engraçado, porque assim, quando eu fui casar, eu já sabia do dever de mútua assistência, eu creio que muitas pessoas saibam disso, mas nós não temos ideia do quanto ele influencia também no pós-casamento. Ele não é aplicado só durante a relação conjugal ou sobre a relação de fato. O dever de mútua assistência ele é tão importante que ele é aplicado até depois do divórcio ou de uma dissolução de união estável. E vocês vão entender por quê mais pra frente na apresentação. Bom, o divórcio ou a dissolução da união estável, é importante dizer, não podem ser sinônimos de pobreza para nenhuma das partes. Então, nós estamos aqui entre mulheres, nós sabemos que nós somos seres evoluídos, né? Nós estamos diante de pessoas que lutam pela independência da mulher, pela autonomia da mulher, mas infelizmente ainda existem algumas mulheres que têm a vontade dentro de si de enriquecer com o divórcio ou com a dissolução da união estável. Então, isso não pode acontecer. Da mesma forma também, o homem não pode achar que com o divórcio ele vai estar livre da mulher, seja ela sua esposa ou sua companheira. Então, eu acho que é muito importante pensar nesse ponto. Bom, a exigência da comprovação da inocência também é uma questão ultrapassada. Hoje, quase não se usa a separação judicial. É lógico que a gente sabe que o STJ já tratou dessa questão, falou que a separação judicial ainda subsiste, ainda o novo CPC também tratou disso, mas hoje, com a emenda constitucional 66 de 2010, praticamente não se fala em separação judicial. As pessoas vão e se divorciam diretamente. Então, no divórcio não tem mais a questão da discussão de culpa. Se uma cônjuge quebrar um dos deveres do casamento, isso não é mais relevante. Então, com esse sumiço da discussão da culpa, o pleito de alimentos ele independe da comprovação da inocência da cônjuge, e também falando isso de forma analógica para a companheira, né, equiparada, na verdade, não é necessário se comprovar que não existiu culpa para o pleito de alimentos. Hoje, por mais que haja uma quebra dos deveres do casamento ou uma quebra de alguns deveres da união estável ou de um dos deveres da união estável, é plenamente possível que a mulher ela peça alimentos. Essa foi uma das maiores motivações do meu artigo, porque quando eu comecei a atuar na área de família, eu não tinha noção nem a experiência da questão da duração dos alimentos. Eu tinha a vã percepção antiga de que os alimentos eles eram vitalícios, né? Hoje, o cenário ele é bem demarcado pela jurisprudência. Então, a vitalicidade dos alimentos ela somente é possível para aquelas mulheres consideradas idosas. Então, as mulheres só terão alimentos permanentes se elas tiverem, em regra, né, na verdade, 60 anos ou mais. Nos outros casos, até eu trouxe alguns julgados aqui para a gente ver, quando a mulher ela é jovem ou madura, essa vitalicidade ela é completamente rechaçada. E numa ação de alimentos, em que uma mulher jovem, ela pleiteia isso perante o judiciário, ela vai acabar, entre aspas, passando vergonha. Porque como nós lutamos pela nossa autonomia, nós temos os bônus da nossa autonomia, nós também vamos acabar sofrendo os ônus. Então, a gente precisa atentar isso, esclarecer isso para os nossos clientes, que elas precisam cada vez mais e mais se profissionalizar, buscar inserção no mercado de trabalho, porque hoje o divórcio e a dissolução da união estável, eles não são sinônimos de sustento perpétuo, né? Bom, aqui eu também coloquei uma questão de período de duração. Eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu até peço desculpa para
para as advogadas que são de outros estados aí, mas eu trabalhei com um parâmetro que eu vejo no dia a dia. Aqui no TJ de São Paulo, a média de duração dos alimentos é de 1 a 3 anos, a depender do caso concreto. Eu trouxe alguns julgados só para a gente ver essa questão mais de perto, tá? Um caso concreto. Bom, esse caso aqui, ele tratou de uma mulher que tinha 54 anos de idade. Os alimentos eles foram fixados pelo prazo de 5 anos. E aí, teve um pleito dessa mulher para que esses alimentos eles fossem vitalícios. Eles não fossem só por esse período pequeno. Ela alegou que ela sofria de artrose na coluna cervical e lombar e que estava completamente incapacitada pelo trabalho. Mas, o entendimento do tribunal foi de que não restou demonstrada de forma inconteste a necessidade de perpetuação do pensionamento indefinidamente. Então, é um caso de uma doença grave, né? Não é qualquer tipo de enfermidade que a pessoa no outro dia já pode voltar a trabalhar. Mas mesmo assim o tribunal entendeu que o período de 5 anos já era extremamente suficiente. E que aquela mulher ela devia lutar pela sua inserção no mercado de trabalho para se autossustentar. Bom, esse outro caso aqui também é bem interessante. Houve uma redução, na primeira instância, se eu não me engano, aqui, ó, dos alimentos. Essa mulher, ela tinha 53 anos de idade e ela era do lar. E aí foi fixado que esses alimentos provisórios, eles durariam pelo período de 2 anos. E esse período foi completamente considerado, na verdade, completamente suficiente, tendo por base que aquela mulher ela recebeu patrimônio por ocasião se eu não me engano, era do divórcio. Então, ela também ia ter que se virar, após o divórcio, para ter alguma fonte de renda que não fossem esses alimentos, porque eles só durariam pelo período de 2 anos. Esse daqui é bem interessante. Foram pedidos alimentos, e aí essa moça que pediu, uma jovem, né, ex-cônjuge jovem, ela tinha 33 anos e possuía qualificação técnica, e os alimentos não foram concedidos, porque ela era considerada jovem. Bom, vamos aqui para outro. Uma agravante jovem também. Ela esperava também os alimentos por um período maior, e aí não foi considerado que esses alimentos deviam se estender. Foi fixado o valor de um salário mínimo, porque ele já atendia as necessidades básicas da agravante. Por último aqui, só para exemplificar essa questão da vitaliciedade, eu achei esse julgado que ele fala que a mulher, como ela já estava prestes, né, a completar 60 anos de idade, aí sim não deveria haver nenhuma limitação no tempo de recebimento dos alimentos. Bom, além dessa limitação temporal que pode ocorrer com a sentença, né, sentença, até me desculpe, por meio de decisão, também existem alguns motivos para que esses alimentos eles cessem. Então, o primeiro deles é a modificação financeira de quem tem que prestar os alimentos. Então, se o supridor dos alimentos ele não tem mais possibilidade financeira, é lógico que ele pode pedir a exoneração desses alimentos ou até uma revisão desses alimentos, né? No caso de novo casamento da ex-companheira ou da ex-cônjuge, esse dever também ele acaba. É importante frisar que por parte do ex-cônjuge ou ex-companheiro ou ex-cônjuge, né, mulher ou ex-companheira, se for uma relação homoafetiva, esse novo casamento ou união não vão escusá-lo de prestar os alimentos. Então, no caso de quem recebe os alimentos. Se essa pessoa que recebe os alimentos, ela contrai um novo casamento, ou união estável, ou for amante de alguém, ela perde o direito à percepção aos alimentos. Outra questão que é importante é o procedimento indigno da ex-cônjuge ou ex-companheira. Por quê? A gente traz, né, nesse caso, essas causas de indignidade do direito sucessório para acessar o dever de prestar alimentos por parte do ex-cônjuge. Quais são elas? De uma forma bem breve: a ofensa física, a tentativa de homicídio, homicídio consumado,
a calúnia, a injúria, a violência ou fraude contra ato de última vontade, relações ilícitas com o cônjuge do prestador de alimentos, que são relações ilícitas aqui no sentido sexual mesmo. A ex-companheira ou ex-cônjuge, ela acaba tendo relações sexuais com o cônjuge do seu ex, ou desamparo. Aqui, para finalizar, eu vou falar da possibilidade do pleito de alimentos após o divórcio ou dissolução de união estável. A doutrina é unânime nesse sentido, de que é possível, sim, mesmo após o divórcio ou a dissolução de união estável, pleitear os alimentos. Só que não pode ter havido a renúncia expressa desses alimentos, quem sabe, por exemplo, numa minuta de acordo. Então, aqui em São Paulo, também há o entendimento de que quem se separou judicialmente é possível pedir. E eu encontrei uma jurisprudência de um julgado de uma ex-cônjuge que já estava separada de fato há anos, e ela também conseguiu pleitear os alimentos. Agora, para finalizar, no STJ, pelo princípio da mútua assistência, eu encontrei esse julgado que entendeu, na verdade, os ministros entenderam que é plenamente possível o pedido de alimentos, mesmo após a dissolução ou o divórcio, fundando-se no princípio da mútua assistência. Por isso que eu até apontei no começo que a gente não tem noção do impacto desse princípio, desse dever, da mútua assistência. É isso, gente, meu tempo acabou. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois essa apresentação, mas no geral, tudo que eu abordei aqui, eu abordei no meu artigo, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade.